Eu vou logo abrir aqui o transmitir para a gente não perder o. Tamo aqui, tamo junto. Olá, Ana Heloíse. Tamo junto. Vivi. Olha aí, rapaz, a Santinha Marli tá aqui. Uma brincadeira, uma coisa dessa, um prestígio desse da gente. Uma Santinha tá conosco. Vamos para os sobreviventes, né? Sobreviventes. Estamos com 60 pessoas. Galera, eu tô só esperando. Cadê o Taiguara? Deixa eu ver se ele entrou. Não, ainda não. Opa, só esperando ele entrar aqui. Vamos ver se ele vai ser permitido entrar, porque... eu quero água. Vamos ver se ele vai ser permitido entrar, porque... falou muita coisa aí pesada, então quem está aqui com a gente... Olha, você que está aqui com a gente, eu tô aqui só olhando se ele entrou, tá, galera? Você que está aqui com a gente, né? No final, a pergunta final dessa live é o que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer? Lembrem-se, cristãos, a votação desse negócio é... Vamos só esperar ele chamar aí. A votação desse negócio é sexta-feira. Sexta-feira. Tá? Tô dizendo aqui, viu, Taiguara? Acho que você Olá, entrar. de novo. A gente vai segurar a nossa audiência, tá? A gente vai segurar a nossa audiência e a gente vai segurar a nossa audiência da seguinte maneira. A última coisa que nós vamos falar nessa live é o que a gente vai fazer. Sim. Né? E a gente precisa, no mínimo, que as pessoas que estão aqui conosco tenham fibra para ficar até o fim escutando o que a gente está discutindo aqui. É o mínimo. Né? Essa coisa é sexta-feira, a gente ainda tem alguns dias aí, né, para fazer acontecer algumas coisas, né, que precisam ser feitas, porque a gente precisa mostrar a nossa força. Né? A gente falava dos cristãos acovardados, né? Os cristãos que se acovardaram, né? Nesses tempos, né? Talvez apareça mesmo até licitamente em algum momento, assim, né? O instinto de preservação. Mas depois aquilo que é verdadeiramente humano em nós tem que aparecer. Que é justamente a capacidade de autotranscendência, né? Exatamente. Então, eu vou fazer a pergunta só no final, viu? Para quem está aqui. Vou fazer a pergunta só no final. O negócio é sexta-feira e nós não podemos, né? O STF precisa saber que nós, cristãos, temos alguma presença ainda neste país. Né? Eles sabem. Eles sabem e têm medo. Tá? Mas é porque a gente é muito boboca. Na verdade é essa. Falta virilidade. Falta virilidade, falta hombridade, falta garra para lutar, fortaleza. O maior problema dos cristãos hoje em dia é a falta do dom da fortaleza. O pessoal não tem fortaleza para lutar. Sabe? É todo mundo uns bobinhos, entendeu? E com medo de tudo. E não sabem cumprir o próprio dever. Esse é o problema. Sabe uma coisa engraçada? Você falando isso, eu estava pensando, né? Quantas pessoas, por exemplo, deixam de postar, por exemplo, uma manifestação contra o STF, deixam de fazer uma live como essa, né? Chamar alguém que entenda do assunto e discutir a coisa, né? Porque tem medo de perder seguidor. Isso. Isso. É que ninguém tá preocupado com o seguidor, não, filho. A gente tá preocupado com a verdade. A verdade olha, você pode ter todos os seguidores do mundo, nenhum seguidor desse vai lhe garantir o céu.
Nem vale garantir o amanhã, né? Não, a única coisa que vai garantir o céu é você seguir uma pessoa. E todos sabemos quem é. Veja só, eu demorei um pouquinho porque eu fui buscar ali um livro, estava procurando um livro e para mostrar para vocês que é um livro muito importante. Até o professor Felipe Neri indicou ele ontem na live, Sim. que é esse daqui, Monsieur Juan Cláudio Sanaúja, Poder Global e Religião Universal. Sim. Esse livro aqui, ele fala todas as estratégias, né, e todas as maneiras pelas quais as organizações internacionais, especialmente ONU, Unicef, Unesco, tá? OMS, especialmente a OMS. A OMS é profícua nesse negócio aí. Como é que essas organizações internacionais querem mandar em nós e fazer todo o contrário daquilo que nós acreditamos, impor aos países, né, esse tipo de coisa, contra os nossos valores, porque eles têm um idealzinho de mundo na cabeça deles, que é o ideal de mundo anticristão. E esse ideal de mundo anticristão, ele é propagandeado por esse pessoal, imposto à força, tá? Para que as nações possam adotar uma moral diferente daquela do Decálogo. Não tem outra explicação, não. É muito simples. Tudo que esse pessoal faz é contra os 10 mandamentos. Pronto, eles só querem substituir os 10 mandamentos por alguma outra coisa. Tá? Se o sexto mandamento lá manda você guardar a castidade, não adulterar, aí eles vão e liberam tipos de família, não é? Trepadeiro universal, preservativo para 5 preservativos para uma pessoa só. Então esse povo age dessa maneira. Se diz lá não matar, aí eles vão atrás de eutanásia e aborto. Se diz lá não mentir, é só o que eles fazem é mentir, mentir, mentir. A gente está vendo isso, essa questão do coronavírus. E espalhar informações falsas, especialmente informações educacionais falsas, para que as pessoas possam cair nessa conversa deles. Agora, eu acho que boa parte das pessoas que estão nos assistindo aqui é católica. Se não for católica, deve ser pelo menos aproximado, cristão, protestante, né? E eu queria explicar para vocês uma coisa. Isso tem razão de ser e endereço, tá? Esse pessoal aí são que, na escatologia cristã, escatologia é a parte da teologia que estuda o fim do mundo, tá? Na escatologia cristã, isso aí se chama os acólitos do anticristo. O anticristo é precisamente, no Apocalipse, o anticristo é precisamente essa autoridade universal que tenta substituir o próprio Cristo. Então, o que é que nós cristãos acreditamos? Todos os cristãos acreditam nisso. Católicos, protestantes, de qualquer denominação que seja. O que é que nós acreditamos? Nós acreditamos que nosso Senhor Jesus Cristo é o Redentor universal. Então, ele nos salvou a preço de sangue, né? E nós devemos a nossa alma a ele. Então, todos nós acreditamos nisso. Quem não acredita nisso não é cristão. Essa é a definição de ser cristão, certo? O anticristo, ele é o contrário disso. Então, o anticristo, ele quer ser o mandante universal da humanidade, não para redimi-la, mas para perdê-la. Então, isso aí está muito claro lá em toda a escatologia cristã, no Apocalipse, no livro de Daniel, onde quer que vocês procurem. Tá? Tem um autor maravilhoso sobre esse assunto, o padre Alfredo Sainz. O livro dele está ali em cima. Sibeli, você está me assistindo aí, para eu não ter que sair da cadeira, vem aqui pegar o livro laranja que está aqui na minha frente para mostrar para o pessoal, por favor. Você viu que chegou aqui. Chegaram suas fãs aqui, viu? Ah, foi? Taiguara. Foi. Um abraço para todos eles.
perguntando se você tinha útero. Ah, um abraço para vocês, amiguinha. Tava demorando. Oh, você não apareceu na hora que eu mostrei o que é que vocês defendem de verdade, não? Vocês não apareceram. Tá ali, amor. Ali, ó. Aquele laranja ali. Ali, não, embaixo. Ô, Taiguara. Esse de cima aí, ó. Isso, em cima do Padre Pio aí. Olha, Vocês não apareceram. Pior é que eu acredito que tem. Pior é que eu acredito que tem algumas que são realmente anencéfalas, né? Então, quer dizer, elas nem estão defendendo aquilo dali. Tu tá entendendo? Não, é por estímulo. Nem estão defendendo aquilo dali. Por estímulo, né? Não, elas não vieram na live passada, né? Que eu mostrei. Aí elas calcularam. Mas tá salva. Diga a elas que tá salva. Tá salva, tá salva. É só assistir. Tá salva. Não é tão macho, né? É tão macho que esse pessoal aí, não devo nada a homem, não sei o quê. Então vamos lá assistir a outra live, aí vocês vão ver o que é que vocês defendem. Né? Vocês vão ver o mercado negro que vocês defendem, o racismo que vocês defendem. Então é só ir lá olhar. Eu não vou perder tempo com esse pessoal, vamos falar do que interessa, porque essa galera é só isso mesmo, é uma perda de tempo. Então, esse aqui é o autor que eu tinha falado. O padre Alfredo Sainz, tá? O Fim dos Tempos e 7 Autores Modernos. Esse autor aqui é excelente. Esse livro, inclusive, ele é indicado, tem a carta de apresentação aqui do cardeal Ratzinger, à época, nosso amado Bento XVI. Perfeito. Então, tá ouvindo, abortistazinho aí? Eu não sei quem é você, nosso amado Bento XVI. Você deve odiar e para nós amamos. Veja só. Então, dentro dessa escatologia cristã, né, nós sabemos que o anticristo ele é esse poder que tenta se apresentar como global, né, em substituição a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Redentor do mundo. Tá? E esse poder global ele se exerce precisamente através de instâncias globais que impõem a sua opinião particular, né? Que não é a opinião compartilhada por nós, brasileiros. Os brasileiros não defendem isso. Boa parte dos americanos não defende isso. A maior parte dos americanos não defende isso. Mas esse pessoal fica impondo esse tipo de porcaria de fora para dentro, tá? E nós temos que aceitar. Eu não sei quem é a abortista que está aí, porque eu não estou prestando atenção nos comentários, mas veja só, esse pessoal não percebe que eles são totalmente entregues ao imperialismo internacional. Eles estão totalmente escravizados pelo imperialismo internacional. Eles são escravos de uma instância imperialista chamada ONU. Um bocado de órgão lá, um bocado de burocrata reunido numa salinha que eles não sabem nem quem são, mas eles estão aí dando a vida por eles, morrendo de amores por eles. Porque é só isso que esse pessoal faz. Eu não mostrei para vocês na outra live, mas eu tinha aqui naquela palestra, naquele slide que eu tinha mostrado, né? Também como o aborto vem sendo implementado na África. E o aborto vem sendo implementado na África através, não é de um desejo dos africanos. Os africanos não querem abortar, tá? Na verdade, quando você vai olhar lá, né, os estudos, os africanos se revoltando contra aquilo ali, se percebe que toda a tentativa abortista na África é uma tentativa de colonização. Colonização. Tá? Colonização da OMS, colonização da ONU, desse bocado de iluminado, desse monte de iluminado que acha que manda nas nossas vidas mais do que nós mesmos. E a gente não pode aceitar isso. No momento que a gente aceita as regras desse pessoal, a gente aceita todas as outras. Você acha que a gente aceitando agora todas essas regras absurdas da OMS numa situação dessa de epidemia, eles não vão vir impor outras, não? Eles não vão vir depois apresentar o aborto e impor como regra e você vai ter que aceitar? É claro que isso vai acontecer. É evidente
Porque Eles esse já tipo de empurraram, poder né? já Desculpa, empurraram. Taiguara. Já empurraram ali naquele momento, né? E tacitamente, né? Tacitamente. O cara, Exatamente. o sujeito para saber que a OMS está empurrando o aborto nesse tempo de coronavírus, ele tem que, né, fazer um monte de conexões e olhar um monte de publicações. Quer dizer, realmente você precisa garimpar para você entender, porque eles não dizem claramente. Exatamente. Foi o que eu fiz ontem, né? Eu tive que pesquisar artigos de 2004, 2005, para mostrar que a hidroxicloroquina ela estava sendo utilizada para coronaviroses há muito tempo. Havia pesquisa sobre isso de muito tempo atrás. Aí o pessoal fica agora apresentando como se fosse uma novidade, polêmica e tal. Não, existe muito estudo sobre isso. Mas, enfim, essa galerinha lá de cima, né? De cima que eu digo, mas eles vêm de baixo, né? Todos nós sabemos de onde é que eles vêm. Esses burocratas, esses técnicos, eles ficam reunidos numa sala ditando regra para o mundo inteiro. E aí esse bocado de idiota aceita essas regras sem pensar e ficam defendendo em todos os lugares, não é? Para trazer essa ideia como se ela fosse a religião universal. Né? Ela é a nova religião a que todos devem obediência. Que você veja, essa coisa é tão religiosa realmente que é tratada como se fosse uma fé incriticável. No momento em que você critica as opiniões meramente humanas desse pessoal, ele já vem alegando o Deus da ciência. Ah, não, a ciência diz isso. Que ciência, meu filho? Que ciência? Qual é a ciência que diz que você juntar um espermatozoide humano com um óvulo humano vai nascer um pé de caju? Tá entendendo? Não, não existe. Não existe essa ciência. Sua ciência não existe. Tá? Você juntar um espermatozoide humano e um óvulo humano, lá, só vai sair um ser humano. Inclusive uma pessoa como você. Inclusive uma pessoa como você. Tá? Eu sei que de vez em quando se junta um espermatozoide humano com um óvulo humano e sai um jumento. Mas não é sempre. Não é sempre que isso acontece. Tá? Isso não é uma regra geral. E mesmo quando isso acontece, até essas pessoas a gente defende, porque elas têm a natureza humana. Elas só agem como jumentos, mas a natureza delas é humana. Nós estamos aqui defendendo a vida de todos, inclusive a sua. Quando eu defendo que uma pessoa não pode ser dita como inútil, uma pessoa não pode ser vista como inútil, né, por causa de um burocrata lá da OMS, um cara que eu nunca vi na vida, eu não sei nem quem é, eu não sei o nome dela. Você tem noção que eu até um tempo atrás eu não sabia o nome desse Tedros? Eu não sabia quem era esse cara. Eu não sabia, eu nunca vi ele na minha vida. Eu comecei a ver esse cara agora. Pois é. Né? Tedros Ana alguma coisa, eu nem sei o sobrenome dele, eu só falo eles como Inclusive é um Tedros. sociólogo, né? Se eu não me engano. É um etíope comunista lá, foi membro do Partido Comunista. Tedros Adhanom, eu acho que é o nome desse cidadão aí. Eu tratei de esquecer na hora que eu soube o nome dele, porque não me era importante. Eu sou que nem o Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes, quando descobriu que o sistema solar tinha 9 planetas, ele diz: agora que sei, vou tratar imediatamente de esquecer, porque não tem nenhuma importância para mim. esse Tedros aí, eu nem sabia quem era esse cidadão. Tá? Aí eu descobri que esse Tedros é o cara que fica ditando regra no mundo inteiro sobre saúde. Regras, inclusive, que nós aqui temos que estar aceitando, não é? E a OMS, a ONU, ela é a organização que desde a Conferência do Cairo, lá no Egito, em 1995, se não me engano foi 95, a OMS pregou que o aborto deveria ser expandido no mundo inteiro como uma medida de controle de natalidade. Então, porque é o seguinte, esse pessoal,
Veja só, André, é muito importante isso que eu vou dizer agora. Esse pessoal cria medos nas pessoas, para depois oferecer as soluções que eles querem. E eles podem criar esses medos de maneira muito fácil, porque eles têm dinheiro, poder e muitas instâncias midiáticas a seu favor. Esse dinheiro que é obtido com venda de órgão, com tráfico de pessoas, com as coisas que nós falamos na outra live, né? Esse dinheiro serve para implantar muita coisa em muito lugar. E eles criam medos globais, e esses medos globais eles utilizam para aumentar o seu poder global. Então, criaram o medo do aquecimento global. Ah, meu Deus, vai derreter a geleira, o pobrezinho do urso polar vai se afogar. Daqui a pouco chega um urso polar nadando aqui em João Pessoa, porque não tem mais para onde ir. O pobrezinho, coitado do urso polar. Tá. Tudo mentira, tudo mentira. A geleira aumentando, tá entendendo? Agora, você notou como diminuiu? Conversa sobre aquecimento global? Sim. Diminuiu. Desapareceu. Ninguém fala mais de aquecimento global. De um tempo atrás, 2015, até 2015, era o aquecimento global. O mundo está aquecendo, porque o mundo está esfriando. Agora o mundo está esfriando. Então acabou o aquecimento global. Né? Começou a aumentar as geleiras, começou a ter efeitos que eles não esperavam. Então, acabou. Não tem. Então, o que é que se cria agora? Sim, pode falar. Uma vez eu estava em Palmas, Tocantins, né? 10 dias de palestra lá, e fui recebido por um cara que trabalhava no Instituto de Geologia, né, Nacional, etc. E o cara super gente boa, e a gente começou a conversar, e estava nesse negócio assim, falando sobre aquecimento global. Ele começou a rir na mesa, né? E eu, ignorante, obviamente, sobre o assunto, eu fiquei assim com a cara, assim, olhando para ele, né? E ele disse assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, André. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo, é que as forças da natureza, elas são tão abismais que o homem pouco pode fazer para influenciá-las. Sim. O poder delas acontece porque é delas. Exato. Isso acontece delas. Pouca coisa o homem pode fazer para ativar uma super força natural que vai vingar a natureza, né? Aquela coisa meio, né, zodíaca, né? Essas instâncias globais, eu tinha um documento aqui que agora eu esqueci o título, mas depois eu vou lembrar. Se eu não lembrar hoje, depois, algum outro dia desse eu lembro aí e escrevo no Instagram sobre ele. Mas essas instâncias globais, elas refletiram sobre o assunto. E elas deixam as coisas por escrito. E há um tempo atrás, um desses órgãos refletiu sobre o que poderia provocar uma autoridade global. Quer dizer, o que é que faria as pessoas abrirem mão das suas liberdades e os países abrirem mão das suas soberanias em prol de uma autoridade global? E eles chegaram à seguinte conclusão. Haveria 4 coisas que poderiam provocar uma autoridade global. As pessoas abririam mão de suas liberdades e entregariam para uma autoridade global para que essa autoridade decidisse os rumos do mundo inteiro. Quais são essas 4 coisas? Primeiro, uma mudança climática mundial. Então, essa era uma primeira coisa. Segundo, a superpopulação e o medo da fome generalizada. Terceira coisa. Quarta coisa, uma doença de nível global. Tá? Terceira coisa aqui, na verdade. E a quarta coisa, uma invasão alienígena. Então só está faltando a invasão alienígena, né? Porque as 3 primeiras já faz muito tempo que a gente está convivendo com elas, né? Porque na década de 90, o que todo mundo dizia era que o mundo estava super populoso e ia faltar comida. Aí a comida aumentou, a disponibilidade de comida aumentou, as tecnologias de produção alimentícia aumentaram. Hoje o pessoal consegue produzir, tem um cara aqui no Rio Grande do Norte que consegue produzir 4 vezes mais camarão por metro quadrado, aumentando a tecnologia da produção dele. O Brasil hoje é um exportador de comida
abismal, né? Então, o problema alimentar acabou. Aí acabou o problema da superpopulação. Não se fala mais superpopulação. Na década de 90 era só o que se discutia. Para você ter ideia, isso aí da Conferência do Cairo, de 1995, ela propunha que o aborto fosse levado no mundo inteiro como controle de população, porque estava tendo muita gente, né? Muita gente no mundo inteiro nascendo, ia dar problema de fome, etc. E a gente tinha que evitar isso. Então, a solução que foi apresentada há um tempo atrás, né, que a gente comentou na live passada, foi proposta pela ONU, né, na Conferência do Cairo, que, salvo engano, foi sobre a fome. Essa Conferência do Cairo, ela propôs o aborto como uma solução para a fome. Mas que coisa inteligente, né? A pessoa está com fome, mate ela vai deixar de ter fome. Não dê de comer, mate. Olha que slogan, né? Maravilhoso que esse pessoal tem, né? Não dê de comer, mate. Não pratique a caridade. Destrua, né? Elimine. É que nem aquele comentário lá no Facebook, né? A Receita Federal foi comemorar tantos anos da sua criação, a pessoa escreveu embaixo que Deus elimine vocês. Que Deus elimine vocês. Meu Deus do céu. A ideia das pessoas é essa, né? Não deem de comer, eliminem. Então, isso aí foi pregado na década de 90 como regra universal. O Papa João Paulo II foi um dos que mais se opôs à Conferência do Cairo. E muitas das medidas de controle de natalidade abortista só foram retiradas do documento final por intervenção da Santa Sé. Depois veio a conversa do aquecimento global. O início da década de 2000, né, em diante, foi só aquecimento global, etc. E vamos dar o controle do mundo para as instâncias globais para resolver o problema do aquecimento global. Isso aí todos nós sabemos, essa aí já é a nossa geração, a gente já viu isso acontecer. Então você não pode fazer várias coisas, você não pode usar um canudinho de plástico por causa do aquecimento global, você tem que diminuir o uso do seu carro por causa do aquecimento global, a indústria tem que diminuir por causa do aquecimento global. Com isso, você destrói economias nacionais, você evita que países emergentes cresçam, né? Você vai provocando uma série de desastres localizados. E adivinhe para que esses países pobres vão recorrer quando as economias deles estiverem amarradas por essas normas ambientalistas internacionais. Eles vão recorrer ao FMI, que é também um fundo internacional. Isso aí a gente sabe porque com o Brasil aconteceu isso. A gente viu isso acontecer. Depois veio agora esse negócio da pandemia, né? Então, pandemias globais, que é uma coisa que já é testada desde o ano 2000. Antes que venha eu dizer, eu não estou negando que o vírus existe, não. Na verdade, eu acho que ele existe. E eu já disse desde o começo, eu acho mais que ele é uma arma biológica. Se foi por acidente ou se ela foi lançada porque quiseram, aí eu não sei. Isso aí eu não tenho como afirmar. Mas tem toda a cara de ser um vírus alterado em laboratório e muita gente já está dizendo isso agora, né? Eu estava dizendo isso desde muito tempo, porque tem toda a cara, né? Mas vem essa conversa aí de pandemias. Pandemias que levam à autoridade global, né? E a gente está vendo isso acontecer hoje. A OMS se tornou uma autoridade global, a ponto de que o PT entrou com uma ADPF no Supremo para impedir que Bolsonaro tome medidas contrárias ao que a OMS diga para ele fazer. Ou seja, nós, brasileiros, elegemos um presidente para o Tedros Adhanom governar o país. Né? É absurdo. Né? E o Tedros é Adhanom o nome dele? Se alguém souber aí, diga aí no comentário. Eu só chamo ele de Tedros. Eu só chamo ele de Tedros. Eu não... É isso mesmo o nome dele? Adhanom. Adhanom, é o Danone. O Tedros do Danone. Então, o Tedros do Danone, ele se tornou, né, uma autoridade maior do que o nosso presidente. Nós não elegemos o presidente da República, nós elegemos o Tedros Adhanom. Né? Isso é absurdo.
isso é uma tendência de abrogação dos poderes nacionais em prol de um poder global. E assim, mesmo pessoal vem com uma desculpa de pandemia, de peste, não é? Uma peste que, quem sabe, até eles próprios podem ter criado, seja psicologicamente, seja realmente, nunca se sabe. Não é? Eles vêm com essa desculpa de peste e começam a soltar, né, no mundo a ideia de quê? Do aborto. Vamos abortar, porque o aborto é um serviço essencial. Né? Ô, Andrei, desativa esses comentários aí que eu fico querendo responder esse pessoal e não dá para... Aí eu vou me desconcentrar. Eu fico querendo mandar um abraço para eles. Vamos lá, vamos lá. Pronto, agora tá mais limpo. Então, aí esse pessoal todo, eles começam a propor todas as medidas que eles sempre querem propor. E eles fazem isso não é porque eles não têm isso planejado, é porque já é parte do protocolo. Então eles notam que as pessoas estão com medo, acuadas, e elas vão aceitar tudo que se propõe para elas. Elas vão aceitar o controle das suas vidas, elas vão aceitar monitoramento de celular, elas vão aceitar que um técnico saiba para onde você está indo, deixando de ir, que tipo de comida você está comprando. Tá entendendo? Elas vão aceitar que os idosos sejam retirados de casa, elas vão aceitar que invadam as suas casas para poder pegar a comida que você tem, com o pretexto de distribuir aos outros. Tudo isso aí já tem sido realizado em alguns lugares. Não é? Lá na Grécia, o professor Felipe Neri falou ontem, fizeram um acampamento para isolar pessoas com desculpa de que elas estariam doentes da Covid-19. Fizeram 2 acampamentos para 6 mil pessoas, cada um. Sabe quantas pessoas já tem lá? 40 mil. 40 mil pessoas, uma coisa absurda, parece um campo de concentração. Tem hora para comer, hora para receber comida, hora para tomar banho. Isso já está acontecendo. Tá? Isso já está acontecendo. Então, esse pessoal todo chega com essa conversa, né, de bonita. Nós vamos combater a pandemia. Não vão combater a pandemia, não. Eles não estão fazendo nada. Eles não estão fazendo nada. Quem está combatendo a pandemia somos nós. Quem está combatendo a pandemia, quem está combatendo a doença, são os pesquisadores que estão atrás de um tratamento. E muitos deles, inclusive, já defendem um tratamento possível. Essas são as pessoas que estão combatendo a doença. Esse pessoal aí só está interessado em levar adiante a pauta deles. E uma das pautas deles é o aborto. E a substituição, não é, da autoridade moral e religiosa de todas as pessoas por uma outra autoridade, que é a deles próprios. Então, ao invés de nós cultuarmos a Deus, nós vamos cultuar a eles. A ponto de que hoje nós estamos proibidos de ir para a igreja por causa da OMS. Né? Vê que bonito isso. Rapaz, nós somos... eu fiquei impressionado com uma coisa que foi falada ontem, né? Só fazer um comentário, sei que não é exatamente o tema, mas assim, quando vocês falavam ontem, né, a coisa da missa, não me lembro quem foi, acho que foi o professor Felipe Neri que citou, acho que foi ele que citou, né, do governador que legislou um pouco da liturgia da missa, né? O governador de Santa Catarina. A hóstia tem que ser plastificada agora. Governador de Santa Catarina. Santa Catarina é o primeiro estado do Brasil que tem um governador bispo. Para quem não sabe, eu estou anunciando agora que o governador de Santa Catarina se fez sucessor dos apóstolos. É o primeiro estado do Brasil que tem o governador bispo. Ele não é só bispo, não, é papa. Né? Porque quem pode alterar a liturgia da igreja é o papa. Né? A Santa Sé que faz a alteração. Qualquer reforma da liturgia da igreja só pode ser levada a cabo pela Santa Sé. Então, o governador Carlos Moisés, ele levou a sério o seu nome de Moisés e acreditou que ele era um novo profeta. E por ser um novo profeta, libertador do povo de Israel, ele se erigiu à condição de Santa Sé.
e fez um decreto, né? E esse decreto diz que em caso de culto em que haja repartição de ceia, as hóstias, o vinho, devem ser previamente acondicionados para uso pessoal, né? Então imagina aí, você vai estar lá levando sua hóstia no bolso, emplastificada, né? Você vai estar levando uma garrafinha de vinho lá no plásticozinho, né? Descartável. E aí quando o padre for celebrar a missa e consagrar as espécies do pão e do vinho, aí você bota a sua mãozinha aqui, né? E consagra lá uma garrafinha de vinho e uma hóstiazinha plastificada. Esse é o sonho dos hereges modernistas e da teologia da libertação. Do pessoal que aqui em João Pessoa ficava celebrando missa com cachaça e tapioca. Né? Esse é o Você sonho sabe, desse pessoal. tem uma história, não sei se você sabe dessa história, que quando foi celebrar aqui acho que os 500 anos do Brasil, né, que o Papa veio, se eu não me engano, não lembro agora, não me lembro qual era o Papa, eu acho que era o João Paulo II. João Paulo II, 2000 é João Paulo II. E aí, quando o Papa foi consagrar lá na Bahia as espécies eucarísticas, né? Aí tinha lá tapioca. Ah, Na missa com o Papa. ah. Isso aqui foi uma confidência de um bispo para mim. Né? Ele disse que João Paulo II olhou e perguntou: o que é isso aqui? Né? E aí veio aquela conversa de enculturação, etc. e tal, e era tapioca. Aquelas tapioca que aqui a tapioca da gente é diferente, é aquela tapioca molezinha, né? Lá é aquela tapioca dura. Acho que lá no Ceará, se eu não me engano, lá no Ceará ela é mais dura, assim, ela parece um pratinho. Uhum. E aí o João Paulo II não continuou a missa. Ele se sentou e pediu para que trouxessem o pão. E aí saíram, feito maluco, correndo atrás do pão, né? Mas, Você meu falou Deus da do tapioca, eu céu. me lembrei dessa história. Uma missa com o Papa. O O povo não Papa, tinha né? hóstia. O povo trouxe tapioca. Mas veja que nível de ideia que o brasileiro tem. Eu acho impressionante. É boa essa história, porque vai ser mais uma das minhas anedotas sobre a burrice nacional. Eu tenho umas anotações mentais sobre esse tema profícuo da literatura nacional brasileira. Pois é, então, esse negócio de levar hóstia acondicionada, vinho acondicionado para a celebração da missa, esse é o sonho do pessoal modernista. Esse pessoal vai adorar fazer isso. Eles vão começar a celebrar missa só para poder ter esse tipo de profanação. Entendeu? Os padres teólogos da libertação que nunca celebraram missa na vida, eles vão começar a celebrar uma missa só para ter esse tipo de profanação, porque é o gosto da vida deles é ter esse tipo de profanação. Quando o professor Felipe Neri falou isso, né, ontem, ele soltou uma piada, né? Ele disse assim: olha, tem gente que vai achar isso uma grande ideia. Eu tenho absoluta certeza que Também. a gente vai achar isso uma grande ideia. Total, a minha total. hóstiazinha que eu vou consagrar na minha mão. Né? Até porque aí mostra da que ideia do sentimentalismo do brasileiro é uma coisa assim, né? Ter na minha mão é uma coisa mais... Né? Aí o pessoal já usa esse tipo de coisa para provocar mudanças litúrgicas, né? Porque esse negócio de comunhão na mão começou desse jeito também. Comunhão na mão não era uma coisa realmente existente na igreja. Não é? Isso é uma coisa que tinha ocorrido lá no início do cristianismo, foi abandonada e depois, todos os séculos posteriores, a igreja sempre entregou a comunhão na boca. Mas aí abriram uma exceção para a comunhão na mão, deixando como regra real a comunhão na boca. Não é preciso dizer, porque todos nós sabemos que a comunhão na mão virou a regra no Brasil e a comunhão na boca não é que virou a exceção, ela foi proibida no Brasil. Né? Ela foi proibida. Porque eu lembro como hoje de várias e várias vezes que eu fui comungar na boca, inclusive diante de um bispo. E a comunhão
não me foi dada enquanto eu não me levantasse e recebesse na mão. Né? Isso aconteceu. Chegou uma vez que eu tive que pegar a comunhão na boca, assim. Na mão do bispo, era ele me dando na mão e eu peguei na boca. Mas, enfim, isso aí são parênteses. O que eu quero dizer é que esse tipo de norma, não é, que vem pronta de fora, numa perspectiva imperialista, ela é defendida por esse pessoal das instâncias internacionais, a ONU e tudo mais, não apenas pensando no bem das pessoas. Né? Isso aí é defendido como uma perspectiva de troca do norte moral. Então, as pessoas, a civilização ocidental sempre teve um norte moral. Qual foi o norte moral da civilização ocidental? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos sempre foram o norte moral da nossa civilização. Tá? Os 10 mandamentos, a filosofia grega, o direito romano, isso aí sempre foi o norte moral que nós tivemos. Então, esse pessoal quer substituir isso. Eles querem substituir por outra coisa que eles é que acham adequado. Né? Eu tinha separado aqui para ler. A substituição ocorre da seguinte maneira. Em 2012, no informe mundial sobre população de um órgão da ONU chamado o Fundo para a População, olha o que esse pessoal está dizendo. A planificação familiar é um direito humano básico, como o direito à água potável, à alimentação e à moradia. Quer dizer, eles já estatuíram a condição de direito humano básico, a planificação das famílias. O que é planificação? Planificar as famílias quer dizer, eu vou dizer a regra de como é que a sua família deve ser. As famílias devem ser planas, iguais em todos os lugares. Iguais em todos os lugares. É o pai, a mãe, um filho e o cachorro. Pronto, essa é a família moderna. É a família que é admitida modernamente. Olhe lá se tem um filho, né? Às vezes só tem um cachorro, mãe de pet. Então, tem também aqui, entre os objetivos do fundo, né? Universalizar o uso dos métodos abortivos com a contracepção de emergência. O que é contracepção de emergência? Contracepção de emergência é o método abortivo. É dar um citoteczinho lá para você resolver o seu problema. Né? Uhum. Segundo este informe, existem 222 milhões de mulheres nos países em desenvolvimento que carecem de acesso a serviços confiáveis e de alta qualidade de planificação da família, o que as coloca em situação de risco de ter gravidezes não desejadas. E agrega, nos países desenvolvidos, a alto nível de gravidez não desejada, especialmente entre adolescentes, pessoas pobres e minorias étnicas. Veja os grupos que eles estão frisando, né? Minoria étnica, pessoa pobre. Então, você tem esse pessoal, aqui você deve dar uma solução. Qual é a solução? A contracepção de emergência, que nada mais é do que o método abortivo. Então, isso não está vindo, né, Andrei, de ideia nacional. Esse pessoal que acha que descobriu a roda, não, vocês só estão obedecendo a uma cartilha internacional. Essa é a nova religião. É uma religião que é imposta de fora, nos é trazida, exportada e defendida aqui pelos seus acólitos, né? Defendida por esse pessoal que não tem lá muito pensamento dentro da cachola. E aí traz isso para cá como se fosse... hoje a gente tem que se consagrar a isso. A batalha do cristão nos tempos atuais vai ser essa. Decidir não se consagrar a esses poderes mundanos. É lembrar daquilo que São Pedro... Nós vamos voltar àquela situação que São Pedro esteve lá nos Atos dos Apóstolos, em que perguntaram para ele, chamaram eles, os chefes, por que você continua pregando essa doutrina aí do Nazareno, essa doutrina do Galileu? E aí São Pedro diz aquela frase que é o grito de liberdade do cristão. Importa obedecer antes a Deus que aos homens. Essa vai ser a nossa luta. Essa vai ser a nossa luta atual. É obedecer antes a Deus do que aos homens. Não se enganem.
nós seremos colocados diante da parede para isso aí. Nós já estamos sendo colocados diante da parede. Não é uma situação normal que nós não tenhamos missa, que nós não tenhamos os sacramentos, confissão, unção dos enfermos, o sacramento que mais devia estar sendo dado agora, num momento como esse, fechado. Tudo fechado. Não é? Por quê? Por causa das regras do Dr. Tedros, que são seguidas pelos nossos bispos, infelizmente. Então, os senhores bispos, os senhores têm que se acordar para a vida, porque isso aí, vocês podem estar contribuindo para o reino do anticristo. Sinto muito, mas é isso que pode acontecer. Eu estava me lembrando, você falou de uma coisa, eu estava me lembrando de uma paciente minha, né? E eu fiz um atendimento dela nesse período de quarentena e ela falava chorando no atendimento, né? O quanto ela sentia falta, quanto estava fazendo mal à alma dela, né? O distanciamento da Santa Missa e da confissão, né? Então, assim, me lembro como se fosse hoje, quando ela me disse assim, olha, hoje não é um dia bom para mim. E aí eu disse, mas o que foi? Ela disse, eu nunca senti tanta falta da confissão e da missa como hoje, né? E aí você pega, por exemplo, a pessoa que tem uma tendência, né, mais depressiva, né? Assim, é uma coisa, a gente sabe que é uma coisa exponencial, né? O fato de que a religiosidade, a religião, a prática religiosa, ela é um fator protetivo das doenças, né? Então isso aí é uma literatura vasta sobre isso, né? Exato. Quando vocês falaram isso ontem lá na live, eu fiquei muito feliz de escutar, né? Porque assim, porque a religião não, porque a prática religiosa ela não pode ser considerada um serviço essencial, não é? Porque as pessoas sentem falta disso, né? Muito. A gente criou na comunidade um sistema de atendimento. As pessoas ligarem para a gente. Olha, se aparecer alguma gota de desespero dentro do teu peito, liga para esse número. Tá fazendo mais que o OMS. A gente tem uma ideia, né, de criar um aplicativo, como se fosse imagina, tá? Como se fosse um Uber, de atendimento. Então o sujeito vai lá, ele põe o que é que ele está sentindo e ele é direcionado para alguém que possa ajudá-lo naquela temática. Era uma ideia que a gente estava tendo nesse período, né? E o pessoal está em confecção, né? Está trabalhando para isso, para terminar essa coisa aí. Vai se chamar Oasis. Isso aí se chama caridade. É o que esse pessoal que diz que é melhor matar do que cuidar não sabe. Isso aí ninguém sabe fazer isso aí de coisa. Uma das coisas que é interessante é pessoas fiquem atentas, porque muito em breve, do mesmo jeito como se impõe a pauta do aborto, muito em breve vão impor a pauta da eutanásia, viu? E não se enganem. A eutanásia, ela já é imposta, né? Mas agora eles vão aproveitar essa ideia de peste, de pandemia, para impor ela também. E não se engane, vai chegar o momento em que ela vai ser uma eutanásia obrigatória. Né? Então, a pessoa tem determinada idade, não tem tantas chances de viver, ela tem a possibilidade de morrer, então vamos matar logo. É a mesma lógica desse aborto por microcefalia, né? Quer dizer, a pessoa tem a possibilidade de nascer com ela, então vamos matar logo. É a destruição preventiva do ser humano. Isso. Eu vou reativar aqui os comentários, provavelmente seus amigos já foram embora, né? Ah, não, eles devem estar aí ainda. Eles gostam de acompanhar você, né? Mas eu queria que nesse final, né, para se alguém quisesse falar alguma coisa, né, fazer alguma pergunta também, a gente pudesse falar, a gente está chegando aí nos últimos minutos, a gente pudesse falar
um pouquinho sobre o próprio julgamento, se você puder falar alguma Sim. coisinha sobre isso, né? O que vai acontecer sexta-feira com a ADI 5581. O que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer, porque de alguma forma, da parte do governo federal, já foi feito, né? No dia, eu acho que foi 7 de abril, né? Que o presidente sancionou uma lei de pensão vitalícia, né? Para as crianças com microcefalia, né? Ou comorbidades, né? Do Zika. Isso. Então, quer dizer, qualquer criança que nasça com alguma comorbidade ou com a microcefalia, né, a partir do dia 7 de abril de 2020, né, ela vai ter uma pensão vitalícia de um salário mínimo. Isso é uma notícia importantíssima. Muito, muito. Né? Isso é uma notícia importantíssima. E mesmo assim, porque a pauta, isso aqui é que me deixou curioso, né? A pauta do aborto entra depois que essa lei é sancionada. Né? Quer dizer, o fato dela ser sancionada já deveria pegar essa pauta e dizer assim, bom, agora que essa lei foi sancionada, porque assim, o grande problema era que as crianças iriam trazer gastos excessivos aos pais, né, para sua manutenção da sua condição, né, de doença, ia trazer um gasto excessivo e etc e tal, e os pais não iam dar conta, isso ia trazer um caos, e aí de repente vem, né, uma lei, a lei 13.985 de 2020, né, que dá a pensão vitalícia a essas crianças, né? Então, quer dizer, era para essa pauta ser jogada no lixo, porque ela é exatamente depois disso ela é colocada, né? Ela entra para ser votada depois, né, de que essa lei é sancionada. Né? Sim. Então, eu vou deixar você concluir, né, esse processo e dizer mais ou menos o que a gente pode fazer, tá, Eduardo? Certo. Vamos lá. Tá para você ver aí, clicando no ao vivo aí, quanto tempo tá para eu saber só quando... Nós temos 7 minutos e meio. Ah, tá maravilha. Maravilha. Veja só. Uma das coisas que eu conversei com a Sarah Winter na live que eu fiz na semana passada, 2 semanas eu acho que faz, 2 semanas, quando foi ser lançado o filme, né, sobre a vida dela, que eu aconselho todo mundo que está aqui assista, porque a Sarah é um exemplo disso aí, né? Foi uma mulher que lutou pelo aborto, né, lutou pelo feminismo, mas sofreu os problemas do aborto. Isso é uma coisa que as feministas não falam, ela expõe isso muito bem no filme. É uma coisa que você, Andrei, deve lidar muito, que é a síndrome pós-aborto, como a mulher fica destruída por causa do aborto que ela pratica, como a mulher ela fica escutando, a Sarah fala muito isso, escutando o choro do filho, como ela se sente pior, não é? Como ela se sente um lixo. O pessoal não fala. Não fala. Só quer ficar impondo, levando o aborto adiante e não trata da realidade das mulheres que são estimuladas num momento de desespero, não é? a cometer esse crime. Então, ao invés de ajudá-las, essas pessoas levam elas a um desespero ainda maior. E a Sarah fala muito bem disso no filme dela. Ela expõe essa situação. Ela se converteu por causa da gravidez dela. Então, do mesmo jeito como ela deixou o filho nascer, né? Ela renasceu assim mesmo. O nome do filme é A Vida de Sarah. O pessoal que está perguntando, está disponível na Lumine TV, que é um aplicativo, é o Netflix dos católicos, né? Então, vão lá e assinem a Lumine TV. É muito bom. Uma das coisas que eu falava com ela é o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que perceber é que a batalha contra o aborto é uma batalha espiritual.
Isso é a guerra de Deus contra o diabo na sua fronteira assim mais limítrofe, tá entendendo? É o embate real entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Então, isso é uma coisa que tem de ser vista. Assim que essa questão esse julgamento do aborto foi anunciado, nós aqui em casa começamos a fazer uma novena, porque nós temos plena convicção de que isso só será vencido e afastado do país pelas nossas orações e nossas mortificações. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Perfeito. O pessoal tem que rezar, tem que fazer jejum. No dia é bom fazer jejum. Eu sei que a gente está em tempo de Páscoa, a quaresma já acabou, mas Deus está nos deixando aí num tempo de muita dificuldade. A gente deve começar a pensar por que disso. E esse dia é um dia que nós deveríamos fazer jejum, inclusive porque cai na sexta-feira. Tá? Então, comecem a pensar nisso. O jejum e a oração, Nosso Senhor disse, são remédios que movem montanhas. Não é? Coisas que a gente não sabe como mover, o jejum e a oração movem. Esse é o primeiro ponto. A guerra é espiritual. É uma guerra de Deus contra o diabo. Tá? Segundo ponto, ações políticas práticas. A Cristonieto, deputada Cristonieto, minha amiga, que tem uma luta muito bela a respeito do aborto, né, contra o aborto, ela tem movido uma série de iniciativas políticas em relação a essa questão. Então, lá no Instagram dela, vocês podem seguir, Instagram da Cristonieto, se é que já não seguem, boa parte deve seguir. Ela tem movido abaixo-assinados, ela tem mostrado ações que tem tomado, e essas ações devem ser apoiadas. Tá? Então, apoiem esses abaixo-assinados, porque, infelizmente, na situação atual, a única coisa que nós podemos fazer, e é disso que se tem medo, é levantar a nossa voz. O que nós brasileiros temos que fazer é levantar a nossa voz. Porque não há recurso jurídico. Esqueçam. Não há recurso jurídico no Brasil contra o que o STF queira fazer. O STF se erigiu em poder moderador universal. Então, tudo que o STF faz, né, isso é um grande problema do ativismo judicial. Eu falo sobre isso há muito tempo. Tem uma palestra minha no YouTube sobre o ativismo judicial. Tem outra palestra sobre como o STF tem avançado essas pautas ativistas. Procurem lá que vocês vão entender a problemática. Não há recurso jurídico. O STF faz o que ele quiser fazer. A única coisa que pode parar, né, isso aí é a nossa voz. É a voz do povo. O povo tem de se manifestar. O povo não pode ficar na apatia. Porque isso aí, primeiro, dá razão aos políticos que estão atuando na linha de frente, como a Cristonieto, né? E o nosso presidente, Jair Bolsonaro, que divulgou essa live. Ele divulgou essa live por quê? Por que o presidente Bolsonaro fez isso? Porque ele sabe que essa é uma guerra que nós só podemos travar dessa maneira. Nós só podemos travar essa guerra, em primeiro lugar, né, nos informando. Então, compartilhem essa live, compartilhem essas informações para que mais pessoas possam conhecer a verdade e nos manifestando. Então, o que nós estamos fazendo aqui é o primeiro passo. E isso é o que está a nosso alcance. Fazendo isso, nós auxiliamos outras pessoas que estão agindo na linha de frente com abaixo-assinados e com a ação política real, entre os quais a Cristonieto, a ministra Damares, e várias pessoas do movimento Provida que está na linha de frente. Se nós conseguimos segurar o aborto no Brasil na época do PT, não é agora que a gente vai deixar essa desgraça cair no nosso país. A gente tem que resistir e a maneira de resistir é essa. Perfeito, perfeito, perfeito. Taiguara, muito obrigado pela sua solicitude, né? E por trazer tanta iluminação a esse tema aqui para nós, né? Inclusive para todos as suas fãs biólogas e economistas. Economistas. Foi uma alegria enorme, né? 2 horas aí a gente teve aqui, muito bom, muito bom mesmo. Nem passou que a gente nem sentiu. O pessoal aqui está se queixando porque vai acabar, tá? A gente tem 20 segundos, né? Eu quero só deixar meu abraço para você, né?
e dizer assim, olha, apoiem. Lá no Citizen Go tem uma petição que tem lá, é o STF quer aprovar o aborto no Brasil na surdina. Tem 106 mil, eles precisam de 200. Um abraço, meu querido. Um abraço, A gente Andrei. se Um abraço a encontra. todos aí. Nos encontramos. Fica com Deus.